Capítulo 1623, Fracasso e Sucesso, Parte 1. Ao reverter o fluxo de energia do processo de forja, a madeira e Brasil estava comprometendo a integridade do núcleo de poder e tirando seu controle das mãos de Lith. Foi apenas uma questão de segundos antes que a massa de energia explodisse e transformasse o bastão em flocos de madeira. Felizmente, Lith seguiu o conselho de Salark e purificou os 2 blocos adamante que a realeza deu a ele e a Tista durante a última gala. Dessa forma, Lith e Solos tinham uma forja cada e podiam combinar a técnica premiada de Menadion com a sua própria forja gêmea. A técnica explorou sua ligação mental perfeita e o fato de terem a mesma assinatura energética, permitindo-lhes trocar de papéis à vontade ou combinar suas forças quando necessário. Depois de atingir as forjas com os martelos, sua mana fluiu para dentro do adamante, onde o metal mágico a armazenou e amplificou graças à sua própria habilidade de atrair energia mundial semelhante a uma técnica de respiração, e a converteu em sua mana. Um segundo golpe e o martelo recuperou a mana amplificada. Lith e Solos só precisaram de um pouco de foco para restaurar sua assinatura de energia antes de atacar a forja novamente. A cada ciclo, o poder que eles originalmente infundiram em seus respectivos martelos crescia às custas do geyser de mana que abastecia incessantemente a torre, sem qualquer esforço adicional de sua parte. Eles usaram a energia extra para compensar a perda de mana tanto por consertar os danos no núcleo de energia quanto por neutralizar a atração que o ramo Yggdrasil exerceu sobre ele. Se o núcleo de poder entrasse na madeira mística antes do final do processo de amplificação, a energia dos cristais e dos olhos malignos teria cegado seus sentidos místicos. Nesse ponto, seria impossível para eles reparar o núcleo de energia sem usar o revigoramento. No entanto, o uso de uma técnica de respiração exigia contato físico e eles não podiam entrar no círculo de forja sem fazê-lo desmoronar. O cabo de guerra entre o artefato e os mestres de forja durou vários minutos excruciantes. A taxa de deterioração do núcleo de poder foi mais rápida do que a capacidade do adamante de aumentar sua mana, evitando que Lith e Solos fizessem uma pausa. Somente combinando suas forças sem parar, eles poderiam continuar puxando o núcleo de poder, ao mesmo tempo em que consertavam os danos que os olhos e os cristais infligiam a ele e não deixavam a energia mundial se dissipar ao mesmo tempo. A luta foi desesperada, mas eles se recusaram a ceder. Solos até cortou a maior parte da energia dos outros andares da torre para dar a Lith o máximo de energia que pudesse, mas não foi suficiente. Sem o olhar abissal, suas energias diminuíram, consumindo mais mana do que a torre poderia restaurar passivamente. Lith espremeu cada gota de energia que tinha, concentrando-se apenas na tarefa em questão. Seu núcleo ficou mais fraco, mas sua determinação perdurou. Quando o núcleo de energia atingiu 200% da capacidade de mana que Lith tinha fora da torre, ainda era uma esfera perfeita. Metade dele já havia sido puxado para dentro do cajado, mas Solos brincou fazendo o núcleo de energia girar e tratando a metade exposta. Eles tiveram que trabalhar ainda mais rápido enquanto mantinham a precisão, esgotando suas reservas de mana ainda mais rápido. Solos amaldiçoou seus longos cabelos quando a exaustão os fez parar de flutuar e cair em seu rosto. Isso bloqueou sua visão por apenas uma fração de segundo, mas mesmo assim foi quase fatal. Ela o varreu junto com o suor que cobria sua testa, revelando seus olhos castanhos. Lith atacou a forja adamante cada vez com mais frequência para compensar sua falta de energia, até que o martelo voltou vazio. "Foda-me de lado", ele disse quando sua mão se recusou a levantar novamente. Havia um limite para o que a força de vontade poderia fazer sem mana e seu núcleo violeta profundo estava seco. Solos desistiu de seu corpo energético assim que sua forja se tornou inútil, na esperança de ganhar mais um segundo. No entanto, no momento em que o trabalho em equipe desmoronou, o mesmo aconteceu com o núcleo de poder. Explodiu em uma explosão de luz que despedaçou o cajado e encheu o ar de serragem. Se não fosse pelas defesas automatizadas da torre, ela também teria matado todos na sala.
Uma bolha de energia encapsulou o núcleo de energia no momento em que ele ficou descontrolado, limitando os danos à parte do galho com o qual já estava fundido e salvando todo o resto. Sem o sistema circulatório de mana para sustentá-los, os cristais alterados voltaram a ficar brancos enquanto os olhos malignos caíam do galho com o som de uma esponja molhada. Perto, mas sem charuto, meu querido Penas. Salah deu-lhes uma salva de palmas sinceras ao sair de um espaço dimensional oculto. Foi um dos fracassos mais incríveis que já vi. Vovó, há quanto tempo você está aí? Lit gaguejou cada palavra, ofegando em vez de falar. Longo o suficiente. Ela respondeu com um sorriso travesso. Você pode, por favor, me dizer o que eu fiz de errado? Ele perguntou enquanto Soros desistia até mesmo de sua forma frágil, cansada demais até para isso. Você quer a lista em ordem cronológica ou alfabética? Salah riu, fazendo-o gemer de frustração. Primeiro, você usou 3 cristais logo de cara, sem sequer verificar antecipadamente como eles interagiam com os olhos. No seu lugar, eu teria começado apenas com o olho roxo e o cristal prateado. Em segundo lugar, 10 pseudonúcleos são demais para um iniciante. Você percebe que se cada um deles atingir 200% do seu poder, então o núcleo de energia requer mais de 2000% da sua energia apenas para ser imbuído em um artefato, quanto mais sendo reparado. Mas eu tenho Solos e a torre. Ele tentou se levantar, ficando tão tonto com o abuso de mana que caiu de cara no chão. Terceiro, Solos não tem um núcleo violeta e ela não tinha domínio sobre a energia mundial uma vez que o fluxo elementar do cajado começou a interferir no círculo de forja. Se não fosse pelas mãos e por quão teimosos vocês dois são, vocês teriam falhado logo de cara. Manusear cristais alterados requer uma camada adicional de proteção para neutralizar seus efeitos durante o processo de fabricação. Salah balançou a cabeça enquanto ativava a magia da criação para reparar o ramo Yggdrasil e limpar os ingredientes dos vestígios do núcleo defeituoso, tornando-os utilizáveis novamente. Elogio seu esforço e autoconfiança, mas em vez de desperdiçar sua energia, teria sido melhor parar a forja e estudar os fenômenos inesperados no momento em que surgiram. Solos, com seu núcleo fraco, você não pode se dar ao luxo de resolver um problema pela força. Enquanto a torre ainda está tão danificada, é necessário que um de vocês ajuste a energia mundial enquanto o outro cria. Se Lit cuida da energia mundial, entretanto, você não terá a força necessária para liderar o processo de encantamento. Lit, sua maior falha como mestre de forja é tentar resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Para alguém tão inexperiente quanto você, o caminho mais lento também é o melhor para aprender com seus erros. Mais alguma observação? Lit perguntou. Capítulo 1624, Fracasso e Sucesso, Parte 2 de Impende. Você vai se juntar ao meu ninho? Ela respondeu. Não. Eles disseram em uníssono. Então só posso aconselhá-lo a fazer as coisas passo a passo e corrigir seus erros, um de cada vez. Não sou um trabalhador voluntário e meu tempo é precioso. A carranca de Salah se transformou em um pequeno sorriso quando ela se virou e saiu. Breve ela pensou. Reino de Grifon, região de Otan, cidade de Unk. O atentado fracassado contra a vida de Zinnia trouxe consequências terríveis para os negócios geralmente florescentes do submundo. Os feitiços amaldiçoados de Tezuka fizeram mais do que apenas matar a maioria dos membros das unidades mercenárias, mas também expuseram a localização de seus quartéis generais. Além disso, Zogar Vastor não era um homem misericordioso. Como mestre, ele havia colocado uma recompensa tão grande pelas cabeças dos sobreviventes que, não importava para onde fossem, não tinham aliados. A organização vasculhou as rotas ilegais para fora do reino e patrulhou as alegadas casas seguras. Ao mesmo tempo, a Associação de Magos questionou as famílias dos membros conhecidos dos Talons e colocou toda a cidade de Nuke, onde o iceberg gigante apareceu, em bloqueio. Mesmo os poucos magos desonestos que escaparam da morte piscando fora do prédio ou por pura sorte foram agora forçados a se esconder nos esgotos e esperar por um milagre.
Anela Linea, ex-diretora do Grifão Relâmpago e atual general dos Garras, sobreviveu apenas porque seu trabalho como mestre de forja exigia silêncio e isolamento. Além disso, desde que Scarlet, a Escorpião, dizimou a unidade mercenária, os escalões superiores mudaram seus aposentos privados para longe do centro dimensional que os Garras usavam para se movimentar pelo reino. Maldito seja, Néria. Mais uma vez, isso é tudo culpa sua. Primeiro, você me custou minha posição no exército. Então, seu 2 vezes maldito protegido fez com que a corte real tirasse de mim meu assento no Grifão Relâmpago, e agora aquele 3 vezes maldito policial Ieval tomou minha nova casa. Linea estava sentada em uma cadeira barulhenta que pertencia à Caneca Espumante. Apesar do nome amigável, a taverna era tão sórdida que, em circunstâncias normais, ela nem consideraria queimá-la com uma bola de fogo e usá-la como lenha, muito menos ser uma de suas clientes. O chão estava sujo e pegajoso por causa do álcool barato derramado durante e que ninguém se preocupou em limpar. A mesa dela estava gordurosa por causa da comida que o suposto cozinheiro fritava em gordura animal para encobrir o sabor dos ingredientes pouco comestíveis que usava. As fracas luzes dos quartos revelavam tantas marcas redondas deixadas pelos copos dos antigos clientes que Linea chegou a acreditar que ninguém tinha realmente limpado o lugar desde a sua inauguração. O rato tão grande que poderia muito bem ter usado um avental e trabalhado lá como garçom, confundiu o barulho da cadeira de Linea com os gritos de amor de um membro de sua espécie e correu destemidamente para debaixo de sua mesa. Não encontrou amor, mas bastante comida. A visão da criaturinha peluda a enojou, mas como o rato tinha deixado o lugar mais limpo do que o encontrou, Linea colocou um pedaço de repolho no chão como gorjeta. Ela havia escolhido uma mesa perto de uma das muitas janelas da taverna, para ficar de olho nos arredores e ter uma linha de visão limpa para piscar caso algo desse errado. Não é novidade que o vidro era a única coisa limpa na Caneca Espumante, e não apenas graças à chuva torrencial lá fora. Os clientes do estabelecimento tinham uma reputação duvidosa e um passado, se não também, negócios duvidosos para atender. As janelas limpas davam-lhes uma linha de visão clara de qualquer pessoa que pudesse chegar perto da Caneca Espumante e funcionavam como saídas de emergência sempre que policiais saíam pelas portas. Linea olhou para o céu estrondoso e amaldiçoou o nome de Nana em voz alta. Quando ela era diretora do Grifão Relâmpago, ela adorava tempestades. Ela os considerava uma manifestação de seu poder sobre o elemento ar e de seus tatus. As gotas de chuva lembraram das lágrimas de seus inimigos derrotados, enquanto os trovões estrondosos soavam como aplausos aos seus ouvidos. Desde que a realeza a demitiu, porém, ela odiava tempestades. Mesmo agora, ela quase podia ver as sombras de Nana nas nuvens negras, sacudindo-a a cada relâmpago, enquanto o estrondo dos trovões distantes a lembrava da risada rouca de Néria da última vez que se encontraram. Onde quer que você esteja, velhote, aposto que você está se divertindo muito. Desci mais do que você, mas pelo menos ainda estou vivo. Ria o quanto quiser, Néria, esta ainda é minha vitória. Linea pensou enquanto olhava para o céu. Depois de ser expulsa do Grifão Relâmpago, Linea foi forçada a fugir de sua casa para evitar ser morta pelos mesmos assassinos reais que ela havia treinado em sua academia. Naquela época, a realeza não podia se dar ao luxo de ter um mestre de forja real amargo, com amplo conhecimento de como os núcleos de poder das 6 grandes academias funcionavam, seguindo seu próprio caminho. Felizmente para ela, a iminente guerra civil havia esgotado os recursos do reino e sempre houve uma grande demanda por forjadores qualificados no submundo do crime. A princípio, ela trocou seu trabalho por proteção, mas depois o mesmo nanico que a arruinou deu a Linea ao segundo fôlego de que necessitava. Depois de serem massacrados por Lit Scarlet, os Talons precisavam urgentemente de sangue fresco. A diretora caída juntou-se a eles alegremente para recuperar sua riqueza e se vingar do reino que a jogou fora como lixo. Graças ao seu conhecimento e talento, ela rapidamente subiu na hierarquia do Talon.
Linnea trabalhava na academia há tempo suficiente para conhecer o básico de cada especialização e possuía muitos livros que não podiam ser comprados nem no mercado negro. Suas habilidades como professora, mestre de forja real e líder logo colocaram toda a organização mercenária sob seu controle, devolvendo a Linnea a maior parte do que ela havia perdido. Cada nobre poderoso que precisava da ajuda do Talon tinha que mostrar respeito e deferência. Suas obras seriam vendidas no mercado negro por dezenas de vezes o preço normal, enchendo seus bolsos de ouro. Por último, mas não menos importante, ao escolher quais tarefas os garras aceitariam e quais recusariam, Linnea exerceu uma influência política equivalente à de uma antiga família nobre. No entanto, a vida dos seus sonhos foi destruída novamente. Ela sobreviveu durante as últimas semanas, invadindo a casa de pessoas de classe média e matando todos os seus ocupantes. Geralmente lhe dava alguns dias de descanso antes que alguém percebesse o desaparecimento de suas vítimas e chamasse os guardas. Linnea teve o cuidado de não deixar rastros nem corpos para que os policiais acreditassem que estavam lidando com um caso de pessoa desaparecida em vez de assassinato. Continua no próximo vídeo.